Aí foi até uma coisa que eu achei muito engraçado, cara, que foi o Tom Warren. Eu não sei quem é o Tom Warren na Microsoft. Sabe dizer quem é ele? Também. Eu Tá. lembro do nome, eu não lembro o que ele faz, mas eu vou procurar aqui. Pode Ele falar. chegou, ele até usou o CAD brasileiro, falando, né? Que o CAD aprovou a Activision Blizzard como uma recessão. Ele disse que a decisão dos brasileiros são dos consumidores e não de defender interesses particulares de específicos competidores, né? Tipo, basicamente, é uma alfinetada total. Você está defendendo a Sony, entendeu? É uma alfinetada, porque, tipo, realmente, o Brasil foi lá e liberou, falou assim, ó, pode fundir isso aí não impede em nada, não atrapalha em nada. Não faz sentido. Porque para ele virou. Porque para nós aqui, realmente, para nós não vai acarretar o que para nós? Né? A Activision não está no Brasil. Isso para nós, dane-se. Tipo, ela não está oficialmente. Nem oficialmente, ela não tem. Ela não produz nada aqui dentro. Então não tem como Não, chegar e falar assim. eu acho que a Blizzard deve ter representatividade no Brasil, né? A Microsoft tem, né? Tanto é que a gente Sim, compra para Microsoft, faz uma compra da Microsoft, o dinheiro vai para a Microsoft, diferente da Sony, que vai para o Ebanks, que é uma empresa terceira que faz toda a parte de negócio, que cai naquele negócio, mesmo caso da Blaze, mas não vamos entrar nesse assunto, né? né? Porque, tipo, assim, a Ebanks, ela é uma empresa que tem sede nos Estados Unidos também. Então, ela também não responde. Ela pode fazer qualquer coisa que ela quiser. Que não, por exemplo, existe uma lei que qualquer compra online você pode em 7 dias falar, eu não quero, eu desistir da compra. E a Ebanks não respeita isso. Se você comprar um jogo no PlayStation, você não consegue devolver o jogo. Não. Não consegue devolver. Não, há tanto que quando deu aquele rolo lá com o Cyberpunk 2077, a Microsoft ela devolveu o dinheiro das pessoas que comprou o jogo digital. E a Sony não, a Sony preferiu A Steam retirar. devolve. A Steam Então, devolve. a Sony preferiu retirar o jogo de dentro da PSN, ela retirou, tá, para não ter prejuízos, mas ela não devolveu o dinheiro de quem já tinha comprado. Porque quem fatura é uma outra empresa, não é nem a Sony. A Sony não tem nem poder sobre isso aí, né? Então, tem todo esse problema aí, né, de quem fatura e tudo mais, e não consegue cumprir a legislação brasileira, né? Então, Vamos ser. Ela pode não cumprir a legislação brasileira simplesmente porque ela não quer, é, né? Aqui, o Nerd Bunker termina aqui, né? Porque, obviamente, a gente não vai ter todas as. A gente não vai ter todas as decorrências do processo. as decorrências do processo ainda, que tá tudo muito recente, né? Mas a gente sabe o que já aconteceu, né? O FTC tomou um spunk, a Kamala Khan, a Miss Marvel do FTC, né? A Miss Marvel do FTC tomou um spunk bonito, morreu nos braços do Spider-Man. Não é? Mas foi. Foi muito bom, cara. E a gente sabe que. E agora, tipo, na sexta-feira. Sexta-feira? Ou foi na quinta? Agora eu não sei. Quinta-feira. Ela entrou com um processo, com recurso, né? Que ela perdeu, né? A Nina Khan, né? Nina Khan. Ela, ela perdeu o processo, ela foi lá e entrou com recurso. E na hora que ela entrou com recurso, o Senado americano chamou ela. Falei assim, mano, vem cá, vamos passar por uma sabatina aqui, porque tem algo que tá errado aí. Tem algo que, tipo, obviamente não é. Não querendo defender empresa milionária. Eu nunca vou defender uma empresa milionária. Né? Mas, sabe que. Mas, nesse caso, a Microsoft está hiper mega certa. É melhor para o consumidor. É melhor para o consumidor ter um concorrente à altura da Sony, da Nintendo. Claro. Entendeu? Quanto mais concorrência, melhor. A gente sabe, é assim que funciona o mercado. Né? A gente não tem nem o que discutir sobre isso.
E, e aí, né, deu todo esse papo, porque a Nina foi lá e tava bloqueando uma empresa americana de comprar uma empresa americana, de se fundir para tentar bater uma empresa japonesa, entendeu? Tipo, mano, o que você tá fazendo, minha filha? Não faz sentido. Não Que faz você sentido o que você está fazendo. Porque, cara, você tem uma concorrente japonesa, você não quer deixar duas empresas americanas se fundirem, crescerem para para tentar bater uma empresa tentar estrangeira? equilibrar. É uma loucura. Tipo, isso eu nunca ia imaginar que um órgão americano iria fazer uma coisa dessa. Não, Iria, sabe, tipo, ia lutar contra o Estado americano, que é basicamente isso que ela tá fazendo, cara. exato. Entendeu? Pode ser que ela esteja ali com ideologias pessoais, viés, tipo assim, realmente vou explodir os Estados Unidos por dentro. Pode ser. Matar pela economia. Vamos matar os Estados Unidos pela economia. Pode ser que ela esteja pensando nisso. Existe essa possibilidade, né? Não faz Mas. sentido. Mas é muito louco isso acontecer e os americanos não fazerem nada contra Nada, isso, né? Nada. nada. Agora fizeram, porque é a maior compra de tecnologia da história, Da história, né? cara. É quanto? 76 bilhões, não é? Parece que aumentou um pouquinho nesse final aí, porque era 69, 68,7, se não me engano, bilhões. Caramba. Lá atrás. Mas acho que por causa de todo esse percurso aí, o valor mudou. Então, mas e aí o pessoal acha estranho, porque você concorda comigo que não é estranho? Por que que você está com tanto afinco de bloquear uma coisa que já mostraram que vai ser benéfico tanto para o seu mercado quanto para o consumidor? Porque se você for parar para ver hoje em dia, novamente, como eu falei, mal você vê um comercial de Xbox, você vê, mas é comercial de PlayStation. Ah, jogue não sei o que PlayStation, PlayStation aqui. Você só vê isso, né? E você vê que gera-se um monopólio, porque para a Sony, a Nintendo está lá, ela tem um canto dela. A Sony não, a Nintendo não atrapalha em nada a Sony. Ah, ele pode vender mais console? Pode, mas a ideologia da Nintendo é outra. Não é a mesma da Sony. O negócio da Sony é tecnologia, jogo mais É, pesado e coisa do tipo, né? isso é uma coisa que é muito louca, né? Esse negócio de ideologia, né? A gente começou a perceber, né? É muito louco, cara, porque, tipo, eu tô começando a ficar com bronca de japonês. Eu não tinha, tô começando a ficar com bronca de japonês. Porque começou, tipo, a pipocar as informações de qual foi a estratégia da Sony para, por exemplo, detonar a SEGA. Uhum, Qual foi a uhum. estratégia de como vamos destruir os nossos. Então, esse é Concorrente. um ponto. Esse é um ponto que eu acho muito interessante de falar. O Japão, os japoneses, eles têm uma estratégia de guerra diferente, guerra comercial diferente dos americanos. Enquanto os americanos, o nosso aqui, nosso continente americano, europeu, né, também, tem uma estratégia de tentar lucrar. E os americanos, eles evoluíram muito isso, de tentar lucrar em cima até do inimigo, entendeu? Sim, O meu inimigo não precisa ser meu inimigo, se eu lucrar junto com ele, entendeu? Então exato. os americanos eles têm essa ideia. O Japão, eles têm uma outra estratégia, que vem uma estratégia da Yakuza, que é a estratégia de milícia, a estratégia de acabar com rivais, entendeu? Você Exato, destrói o exato. rival, entendeu? A Nintendo fazia isso, a Sony fez isso. A Sony fez isso com a própria SEGA, entendeu? A Nintendo fazia isso com a SEGA. A Sony fez isso com a SEGA, então não deu como tem como. E a SEGA tá tentando fazer isso com todo o resto. Quando uma tem uma parte que eu coloquei aqui pra gente falar sobre as revelações, né? Essa é boa. E Essa é boa. teve muitas revelações Boa. importantes, né? E essa parte de como foi feito toda essa parte da Sony em cima da SEGA é muito cruel. Ela matou a SEGA de uma forma. Cara, você leu alguma coisa sobre isso, Rick? Você viu alguma Com coisa sobre certeza. isso? Vi, pô, eu vi bastante. Vi o que acontece. Que nem você disse, né? As empresas japonesas, as grandes Aibatsus, ela tem esse negócio de lucro próprio.
Tá? Então ela quer ter o lucro só para ela. Se ela tem um produto no mercado, ela quer ser a dominante daquele produto no mercado dela. Ela não quer que tenha outra para poder concorrer com ela. Então, quando rolou esse negócio aí que a gente está falando agora, da Sony, ela foi atrás de empresas, assim, depois que ela tomou um pé na bunda da Nintendo. Tanto assim, vou até colocar uma coisa que as coisas que a gente pesquisou não fala, mas eu vou acrescentar aqui porque eu li o livro A Guerra dos Consoles. Quando a Sony foi chutada pela Nintendo, logo depois daquele contrato que a Nintendo resolveu dar uma relida neles, que a Sony estava encarregada de fazer aquele console, aquele Heron de CD para o Super NES, a Nintendo virou e falou assim: olha, eu não quero esse tipo de contrato que você fez com a gente, está errado. Você vai lucrar muito em cima do produto e a gente não vai lucrar nada. E aí eles meio que chutaram a Sony de lado, né? A Sony ficou meio Elas pé da vida. perceberam que a Sony ia ser tão FDP quanto elas, né? Exato. E, Mas e assim, aí mas a ela disse, culpa, não, mas a não, culpa, aqui não, a meu culpa, filho. Ó. mas eu vou te falar, a culpa disso, da Sony ter se tornado o que ela foi da própria Nintendo e da própria Sega, né? Porque lá em 1989, 1990, quando fizeram esse contrato, a Sony fez o contrato e deu para a Nintendo assinou, a Nintendo nem olhou, ela só foi lá e, opa, tá aqui o nome, a Nintendo. Ela assinou. Se ela tivesse parado, olhado e falado assim, não, querida, o que está aqui nas cláusulas está errado. Peraí, tudo que for cartucho, eu ganho. Tudo que for CD, você ganha. Peraí. Não, a gente vai ter que dividir, vamos colocar alguma coisa aqui. Todo Só mundo que ia ela querer fazer isso daí. então, só que ela não leu, foi ler isso daí 2 anos depois, né, 2 anos depois que já tinha assinado, ela foi ler, e ela falou: "Não". Aí ela foi lá, chamou a Philips para fazer o CDI, cedeu Zelda, cedeu Mario para eles, que foi aquela catástrofe, e ficou chutando a Sony de lado, chutando, até que a Sony não tinha o que fazer, saiu do projeto, então ninguém pagou nada, ok, ficou legal. Aí o Tom Kalinske virou para a Sony e falou assim: pô, eu achei interessante a ideia de vocês. Vem trabalhar com a gente. Ele viajou para o Japão, falou com o Hayao Nakayama, que era o presidente da SEGA na época. Ele falou: beleza, chama o povo aí para poder trabalhar com a gente. Só que a SEGA naquela época, o pessoal que trabalhava dentro da SEGA, eles eram muito orgulhosos, eles eram muito ignorantes, eles não queriam trabalhar com ninguém de fora, eles não queriam saber da SEGA americana. Tanto que o Yu Suzuki, que hoje está preso, ele negou para a SEGA americana a engine do Knights para o pessoal da SEGA americana fazer aquele Sonic. Era Sonic. Esqueci até o nome daquele do jogo do Sonic que ia sair para o Saturn. Sonic Extreme. Ele negou. E aí, quando a Sony chegou lá para poder trabalhar junto com a SEGA, o pessoal da SEGA começou a chutar eles de canto. O pessoal da Sony falava assim: pô, vamos fazer o projeto assim, tá? Não, 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 isso daí que vocês estão falando não, não vai dar certo, deixa a gente fazer aqui do nosso jeito. Aí o pessoal da Sony falou: porra, não dá para trabalhar com esses caras. Eles saíram fora. Aí o Ken Kutaragi chegou pro CEO da Sony, porque o CEO da Sony falou: não, não quero mais saber disso, a gente já ganha milhões na área de música, a gente ganha milhões fazendo Walkman, a gente ganha milhões fazendo O TV. Walkman aqui é brasileiro, né? Os caras Então, roubaram, ficaram 20 anos um processo absurdo, porque eles roubaram de um brasileiro a ideia. o Walkman, a ideia do Walkman daí brasileiro não passa pra nada, né? Nem pra. Japonês é tudo gênio, né? É, Brasileiro não. não. É Brasileiro não. fogo. Como é que pode? 20 anos, cara, pro cara conseguir reverter alguma coisa pro lado dele, né? É um absurdo. E aí o que acontece? Aí, o que rolou? O Ken Kutaragi chegou pro CEO dele e falou: cara, a gente tem que continuar, porque olha o que tá rolando. E o cara falou: não, não vai rolar isso daqui, porque a gente ganha dinheiro com outras coisas, não quero entrar nesse mercado. Aí ele virou pro CEO e falou assim: pô, você vai deixar a Nintendo fazer isso com a gente, nos humilhar desse jeito? Você vai deixar a SEGA nos chutar dessa forma? Aí, tanto que tem até no livro, o CEO fala assim para ele: você é um cara muito petulante. Ele fala bem pro Ken, cara, você é um cara petulante. Eu vou te dar 1 ano. Se em 1 ano você me aparecer com um projeto funcionando, e eu ver que ele presta, eu vou te dar a verba necessária para você poder construir e colocar isso daí no mercado. Se em 1 ano você não apresentar isso, pode procurar um novo emprego. E ele fica 1 ano correndo atrás. Ele conseguiu empresas para poder fazer todo o chip gráfico, caramba, 4, ele apresentou o Play 1 lá, o cara curtiu e falou, pode pôr no mercado. Aí, tanto que o CEO da Sony na época ele falou assim: eu quero que você destrua a Nintendo
e que você humilhe a SEGA. Tem no livro. Eu lembro muito bem disso daí no livro. Entendeu? E é isso que eles fazem. Você pode ver. A Nintendo mesmo, ela conseguiu se enforcar somente com o Nintendo 64. Ela não precisou de ninguém precisar lá e humilhar ela, porque ela sozinha se lascou. Agora a SEGA, eles fizeram de tudo para poder arrebentar a SEGA. Tanto que no vídeo que a gente assistiu sobre o Saturn, o cara lá ele coloca bem assim, conversando com pessoas dentro da SEGA, e falou assim: cara, por que você está continuando com, com o Saturno? Larga esse projeto, a gente já ganhou. Ele fala bem isso lá. Né? E eles realmente eles fizeram contratos com a Core para poder fazer os próximos Tomb Raider exclusivo para o Play, Resident Evil, entendeu? Soul River. E o Saturno, o que o Saturno conseguiu? Não conseguiu nada. Ela matou ele. Roubou a cor azul da SEGA. É isso, cara, é isso aí, né, cara? Tipo, agora a Microsoft pegou a cor azul da Blizzard, né? Agora vamos ver. Vamos ver.